Então vamos dar início ao nosso encontro. É com alegria que estamos aqui juntos para compartilharmos esta mensagem consoladora que a doutrina espírita nos oferece. E hoje nós vamos dar continuidade ao estudo. Estamos fazendo do capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, refletindo sobre motivos de resignação, hoje com a segunda parte, resignação diante das provas. Então, para darmos início, vamos fazer a leitura de uma pequena mensagem ditada pelo Espírito Dias da Cruz através das mãos de André Moreira. Depende apenas de ti. Se desejas saúde da mente, do corpo e da alma, aprende a olhar para dentro de ti com segurança e respeito. Ingere todos os dias uma dose de autenticidade e encara as construções em torno dos teus passos, erguidos por tuas mãos ao longo da caminhada, sem te deteres nas culpas paralisantes ou no remorso destrutivo. Invista-te de poder real, o do afeto, e recolhe no alto amor a ferramenta essencial para o autoencontro e autossuperação. A vida é permanente oportunidade de renovação, reparação e crescimento, e todos fatalmente chegarão ao porto, seguro do amor divino, mais cedo ou mais tarde. Olha para ti mesmo com honestidade e decide o ritmo de tua conquista e felicidade. Afinal de contas, depende apenas de ti. Dias da Cruz, Espírito. Nadilma, bom dia. Seja bem-vinda. Então, após a leitura dessa mensagem, nós pedimos ao Hélio que profira a prece inicial. Então, emanados nesse clima de paz e harmonia, que o Mestre Jesus possa se fazer presente entre nós, quando Ele mesmo afirmou: quando 2 ou mais pessoas estiverem reunidas em seu nome, eu estarei presente. Confiança da sua presença, da presença amiga dos bons espíritos, elevemos junto o nosso pensamento ao Pai, Criador, para que nos ilumine, nos oriente no caminho do estudo que iremos realizar na manhã de hoje. Senhor Jesus, Mestre amado, amigo de todos e de todas as horas, Príncipe da Paz, a Ti, Senhor, elevamos nossos pensamentos e sentimentos para Te agradecer pela oportunidade de juntos estarmos aqui hoje, reunidos em Teu nome, para estudarmos os Teus ensinamentos, à luz da doutrina dos Espíritos. Auxilia-nos, Senhor, na compreensão da Tua mensagem e, acima de tudo, auxilia-nos, Senhor, na sua vivência. Ajuda-nos a fazer luz em nossas vidas através de Teus ensinamentos. Fortalece, Senhor, a nossa caminhada, ilumina cada lar aqui representado, também os que nos puderam fazer presente. Pedimos ao Senhor força e coragem para prosseguir sempre caminhando, com passos lentos, mas sempre sem pausa. Auxilia-nos, Senhor, na conquista dos valores morais, na conquista do ser crítico que há em nós, que a Tua bondade, que a Tua misericórdia, que a Tua presença luminosa em nossas vidas possa se fazer presente hoje, amanhã e sempre. Que assim seja. Bom dia, Almir. Bom dia, jovem. Então, vamos dar continuidade ao estudo que a doutrina espírita nos oferece. Hoje nós vamos dar continuidade ao estudo sobre motivos de resignação, trabalhando
a segunda parte desta temática com as escolhas das provações. E vamos hoje recorrer ao Livro dos Espíritos, livro 2, capítulo 6, Vida Espiritual, com relação ao item Escolhas das Provações. É bom sempre lembrarmos de que perante Deus todos nós somos iguais. Nós existimos, como afirma o apóstolo Paulo, nós existimos em Deus e com Deus devemos nos mover, com olhar voltado para a vida futura, para o seu reino de luz que nos aguarda a todos. Então, na nascente do ser, do Espírito imortal, Deus se encontra. Deus, como na questão primeira do Livro dos Espíritos, é a causa primária de todas as coisas. Então, Deus está presente na nossa existência e trazemos na nascente da nossa alma os atributos divinos. A inteligência, o livre-arbítrio. Trazemos os atributos vários, os atributos morais, e que esses atributos nos conduzirá através da lei dos renascimentos, guiando-nos por essa natureza, permitindo que Deus, através de Jesus, nos guie pelos caminhos de uma nova vida. Então, hoje nós vamos aqui refletir sobre essa temática, a escolha das provas, procurando inicialmente ver os objetivos. Então, diante das escolhas das provas, temos como objetivo dizer em que consiste a escolha das provas, feita pelo Espírito antes de reencarnar, explicar como o Espírito se orienta na escolha das provas e correlacionar a prerrogativa da escolha das provas com o grau de adiantamento dos Espíritos. Porque é comum, muitas vezes, ouvirmos pessoas e muitas vezes nós pensamos: será se eu participei integralmente das provas que hoje eu passo? Né? Então nós às vezes temos dúvidas sobre isso. Muitas vezes nós dizemos: meu Deus, aonde era que eu estava, principalmente no movimento espírita, que eu escolhi essas provas? Então nós vamos refletir um pouco sobre esses pontos, né, e finalizarmos com a resignação diante delas. Porque, ora, se nós somos espíritos e que ao reencarnar nós escolhemos provas, então cabe-nos acolhê-las. Porque se nós escolhemos essas provas, nós não escolhemos com as orientações dos nossos tutores. E a vida, a existência, ela, para ser bem conduzida, ela precisa ser programada. E essa programação, ela se dá no plano espiritual. Então, nós aqui, a vida, ao nos dar um novo corpo, nós somos naturalmente convidados a nos colocarmos a caminho desse aprendizado, para atendermos o objetivo maior da existência do Espírito na Terra, que é fazer o seu aperfeiçoamento, que é conquistar os valores morais necessários, com vistas à vida, à perfeição relativa, com vistas à vida de plenitude. E não basta só uma existência, nós precisamos
de múltiplas existências, para com essas múltiplas existências nós conquistarmos a plenitude da inteligência e dos valores morais. Então, nós vimos anteriormente, não é, na semana passada, na primeira parte, sobre os motivos da necessidade de acolhermos a nós mesmos, de nos resignarmos, que os motivos, eles estão inerentes à necessidade que o espírito tem de avançar, de evoluir, de crescer. Então, primeiramente vamos aqui refletir sobre em que consiste a escolha das provas. As nossas provas, elas não foram escolhidas aleatoriamente. O espírito, para fazer uma escolha das provas, ele precisa justamente perceber as suas necessidades. Então vamos ver o que é que os espíritos dizem. Os espíritos da codificação nos revela na questão 259. Eles dizem o seguinte: os instrutores da humanidade, que nem todas as tribulações experimentadas pelo espírito encarnado foram por eles previstas. Não escolhestes e previste tudo o que vos sucede no mundo, até as mínimas coisas. Escolhestes apenas os gêneros das provas. As particularidades correm por conta da posição em que vos achais. São muitas vezes consequência das vossas próprias ações. Escolhendo, por exemplo, nascer entre malfeitores, sabia o espírito de que arrastamento se expunha. Ignorava, porém, quais os atos que viria a praticar. Esses atos resultam do exercício de sua vontade, do seu livre-arbítrio. Sabe o espírito que, escolhendo tal caminho, terá que sustentar lutas de determinada espécie. Sabe, portanto, de que natureza serão as vicissitudes que se lhes depararão, mas ignora que se verificará este ou aquele êxito. Os acontecimentos secundários se originam das circunstâncias e da força mesma das coisas. Previstos só são os fatos principais, os que influem no destino. Se temares uma estrada cheia de sulcos profundos, sabe que terás de andar cautelosamente, porque há muitas probabilidades de caíres. Ignora, contudo, em que ponto cairás, e bem pode suceder que não caias, se fores bastante prudente. Se ao percorreres uma rua, uma telha te cair na cabeça, não creias que estava escrito segundo vulgarmente se diz. Então veja que aí, não é, os Espíritos nos revelam que nós escolhemos os gêneros das provas. O que é que nós podemos entender por isso? Porque as vicissitudes que nós passamos aqui na Terra tem a ver muito sobre os gêneros das provas que nós escolhemos. Então, o gênero das provas está ligado, por exemplo, de forma genérica. A pessoa escolhe o gênero. Vamos citar alguns exemplos para a gente entender melhor isso. O gênero da prova, ele escolhe o gênero no lado dos valores econômicos. Ele pode escolher nascer na miséria, na pobreza ou na riqueza, mas ele desconhece o que irá passar em função dessas situações, né, desse gênero que ele escolheu. Ele pode escolher como gênero da prova casar ou não casar, ter filhos ou não ter filhos, porque muitos às vezes vêm numa missão que casam, mas não têm filhos, mas isso vai depender justamente da missão que ele tenha, das necessidades que ele tenha, do que venha fazer. Então,
ele pode escolher como gêneros de provas profissões que ele irá passar. Então, esses gêneros das provas, eles são escolhidos, os detalhes, as minudências, vai depender da forma como aqui nós nos conduzimos, das nossas ações, do nosso livre-arbítrio, das nossas escolhas. Isso vai depender justamente das situações várias que nós passamos. Então, quando os Espíritos ele nos chama a atenção sobre os gêneros das provas, ele diz, ele próprio escolhe os gêneros da prova, porque há de passar, e nisso consiste o seu livre-arbítrio. Ora, como Deus nos deu livre-arbítrio, ele nos dá liberdade de escolha. Então, a nossa existência foi escolhida por nós mesmos. Então, como nós escolhemos a nossa existência, nos cabe refletir sobre a importância dessa escolha. Ora, se nós escolhemos anteriormente em espírito e depois mergulhamos no corpo, estaríamos mais lúcidos hoje ou antes nas nossas escolhas? Lógico que estaríamos mais lúcidos em espírito, porque o espírito percebe de forma mais clara, né, as suas necessidades, seus conflitos, os problemas que enfrenta e a necessidade de superação. Então, se ele escolhe os gêneros das provas, é porque o espírito sabe que através daquela prova ele precisa avançar, crescer, ele precisa fazer o aprendizado que aquela prova nos pede. Nós podemos escolher como um gênero da prova o biotipo do corpo, os limites, por exemplo, algumas enfermidades físicas podem ser escolhidas, porque do mesmo jeito que existe os gêneros das provas, também existe o gênero da expiação que nós passamos, vai depender. Mas é bom que a gente perceba qual a diferença entre prova e expiação. Eu já falei aqui em encontro anterior, mas é bom sempre retornarmos. Diz Joana de Anjos nesse livro, Alegria de Viver. Ela diz, a aflição pode destinar-se ao mistério de provas ou de expiações. Aflições aqui na Terra todos nós passamos, porque nós somos espíritos imperfeitos. São espíritos que estamos aqui num planeta de provas e expiações para avançar, para nos aperfeiçoarmos. Então, a benfeitora espiritual Joana de Anjos, ela diz, a prova avalia, examina e promove. Localizando aqui esse seu contrato, tá? Esse contrato que a senhora quer atendimento está no momento bem. A expiação trabalha, reeduca, resgata. A prova não tem necessariamente uma causa negativa, porquanto pode também representar um apelo do espírito para granjear títulos. Com o microfone ligado, está interferindo. Rosana. Olha, gente, procure. Noemi está com o microfone ligado, Rosana. Microfone ligado, viu? Não, é 247. Desliga aí, por favor, o microfone. Certo, obrigado. É o de Rosana. Rosana, desliga aí o microfone, por favor. Rosana, está me ouvindo? Certo, obrigado. Então, as provas, elas têm como propósito, como diz a benfeitora espiritual, promover o ser. Não é? Então, ora, se nós temos como prova a família, então os membros da família são escolhas que a gente fez anteriormente. Então, essas escolhas é por necessidade de crescimento, de aperfeiçoamento, de superação dos conflitos,
de perdão, de crescermos mutuamente, um ajudando o outro. Porque para que nós possamos avançar e evoluir, nós precisamos uns dos outros. Porque cada um traz em si seus caracteres e ao nos unirmos, nos congregarmos, naturalmente aquele que vai se propondo a crescer e a evoluir, a caminhar na busca de uma nova vida, ele vai se ajudando e ajudando a família que ele compõe. Então a prova avalia, porque diante das provas, quando a gente reencarna, nós estamos diante das provas que nós escolhemos. Então nós vamos nos avaliar diante das provas o quanto nós crescemos. Como é que anda a nossa paciência, o nosso perdão, a nossa misericórdia, como é que anda os valores morais de um modo geral, porque Jesus veio ao nosso encontro com o Mestre, ele veio nos falar ao Espírito. Jesus não falou principalmente à personalidade, ele falou ao Espírito imortal que somos. E esse Espírito, existência após existência, ele vai elegendo provas, para que com essas provas ele possa avançar. Porque os gêneros das provas vai depender também do grau de evolução do espírito. Tem espíritos que escolhem provas mais difíceis, em função do aprendizado que ele almeja, do aprendizado que ele já fez em existências anteriores, e ele almeja continuar aprendendo. As provas têm a ver aqui com a vida, há uma comparação, uma analogia com as escolas convencionais. Então, os alunos, eles vão passando por provas as mais variadas, mas essas provas vão se tornando mais difíceis à medida que os alunos vão fazendo o aprendizado daquela matéria específica, daquela área de estudo. Então, do mesmo jeito acontece com relação ao espírito. As provas morais, o espírito vai escolhendo provas para com elas justamente continuar avançando. Mas essas escolhas, elas se deram no plano espiritual, e aqui cabe-nos justamente aproveitar dessa oportunidade que a vida nos oferece para que a gente possa avançar. Mas nós convivemos com as provas expiatórias, porque é como diz a doutrina espírita, nem todas as provas são expiações, mas todas as expiações são provas. Ou seja, as expiações, como diz aqui Joana de Ângeles, a expiação trabalha, reeduca, resgata. Então, a expiação ela tem como propósito resgatar o mal. E para que esse mal seja resgatado, a alma precisa se reeducar, ressignificar o seu passado. Se está expiando em função de ter agido com falta de amor, se houve falta, o amor hoje deve estar presente. Ele deve se conduzir durante a sua expiação, mas procurando amar-se e estender o amor àqueles com os quais ele caminha, seja que esteja na vida material ou na vida do espírito. Então, se nós sofremos as expiações oriundas desse passado desleixado, mal conduzido, então nós precisamos, com a expiação, reeducar a nossa alma. Aí continua a benfeitora dizendo, a prova não tem necessariamente uma causa negativa. A expiação sim, ela tem uma causa negativa, mas a prova não, porquanto pode também representar um apelo do espírito para granjear títulos de enobrecimento, depurando-se pouco a pouco. Então, as provas, o gênero das provas, a pessoa escolhe a mediunidade, que é uma prova. Ela não tem nada de negativo, foi a escolha que ele fez. Ele vem com médio justamente para avançar. Mas pode ser que a mediunidade para uns seja expiação, para outros não. Isso vai depender. Não é? Então ele diz aqui,
diz aqui a benfeitora, o espírito para granjear títulos de enobrecimento depurando-se pouco a pouco. Então, aquela prova vai convidá-lo a testemunhar as disciplinas morais. Vai convidá-lo a estudar estudando-se, a procurar conhecer as causas de seus sofrimentos e procurar atender àquela prova, né? E alcançar com aquela prova a vitória sobre um determinado mal, sobre uma determinada imperfeição, porque a prova vai pedir esforço. A pessoa vai encontrar na prova uma motivação para avançar diante daquela situação. Então a Joana diz, a expiação tem a sua gênese no erro, impondo-se como condição fundamental para a quitação de débitos contraídos. A prova é de escolha pessoal, enquanto a expiação é inevitável e sem consulta prévia. Então, essas escolhas, elas se dão em relação às provas. As expiações não há escolha, porque a escolha nós já fizemos quando trilhamos o caminho dos erros. Quando nós trilhamos o caminho dos erros, nós fizemos a escolha de uma expiação indireta, pelas consequências desse erro. Então a pessoa nasce com limites, com cegueiras, com problemas vários, moco, surdo. Então isso é uma consequência de uma escolha que ele fez em vidas passadas, por ele não ter sabido se conduzir, fez uma escolha indireta, porque isso não é uma imposição que vem de fora, externa, mas isso é uma consequência do que ele cultivou na sua própria alma, em vidas pregressas. Ele cultivou aquele mal e, por consequência, vem com determinados limites, com determinadas paralisias, com determinadas com determinados problemas de ordem cerebral, né? Isso são consequências das escolhas que nós fizemos. Então, os Espíritos nos alertam, diz, escolhestes apenas o gênero das provas, as particularidades correm por conta da posição em que vos achais. Então, a posição em que nós hoje achamos, por exemplo, diante de determinadas provas, há uma tendência nossa à lamentação, às queixas, às reclamações. Nós temos dificuldades de acolher a família que temos, de acolher a nós mesmos. Os conflitos da nossa alma, nós temos dificuldade. Não é? Por que nós temos dificuldade? Porque desconhecemos. Desconhecemos, ignoramos o ontem, o passado, e o programa de amor que nós programamos para essa existência. Então, se nós desconhecemos, a presença da doutrina espírita vai nos ajudar a acolher melhor as provas e a procurarmos trabalhá-las com mais consciência das necessidades que nós temos em avançar. Então, as particularidades correm por conta da nossa posição. A pessoa escolhe uma prova, por exemplo, o poder. As particularidades vai depender como ele se conduz diante do poder. Como é que ele vê o poder? Se diante do poder ele está ali usando para o bem comum, para seus interesses próprios, aí vem as peculiaridades, né? Aí vem as encrencas, os problemas, a forma como ele se conduz diante daquela situação. Aí isso vai depender das nossas ações de hoje, da forma como a gente se conduz hoje. Vocês gostariam de perguntar alguma coisa em relação a isso que foi dito, acrescentar, colocar alguma coisa? Dentro das provas, a gente tem uma certa, digamos assim, dificuldade, às vezes, de compreender as provas,
Porque toda prova, ela é um processo de reeducar o espírito. E a reeducação, quando a gente está com um problema, digamos assim, vamos falar aqui das coisas mais próximas da gente. Nós temos um hábito, queremos nos libertar daquele hábito, né? Para nos reeducarmos, é muito difícil, né? A prova é mais ou menos, né? A prova ela tem o objetivo de reeducar o espírito. E às vezes a gente fica com dificuldades de aceitar a prova, porque estamos habituados a uma certa postura durante a vida e nos acostumamos durante muito tempo. Então a prova, às vezes, quando a gente está naquela bomba que estamos aclimatados, então é como se fosse no nosso dia a dia mesmo, as pequenas coisas que nós estamos habituados. Se a gente altera a primeira das coisas, a gente sempre tem uma certa dificuldade para se readaptar. Então a prova ela tem um objetivo maior, que é a reeducação do espírito. Reeducar para o caminho do bem. Então é mais difícil reeducar do que educar. Então, o espírito, quando nós estamos num processo de reeducação, é se libertando dos hábitos antigos para criar novos hábitos. Então, essa dificuldade é grande, se dá justamente muitas vezes de aceitação, porque a gente conhece justamente as causas que motivou, né, esse processo de reeducação. Bom, era só isso mesmo no momento. Certo. Então, vamos ver, por exemplo, analisar agora os critérios. Porque, né, por exemplo, os critérios utilizados na escolha das provas, que os Espíritos nos revelam, né, na questão 264. Ele diz o seguinte: para proceder à escolha das provas, porque há de passar, o Espírito se orienta pela natureza de suas faltas. E a gente percebe na leitura de O Nosso Lar, de André Luiz, psicografia de Chico Xavier, que a irmã Laura, ela no plano espiritual, ela começa a sentir algo em relação às existências anteriores, traz algumas inquietações, e ela recorre à misericórdia divina, vai receber a assistência magnética, para que ela possa aquietar, serenar sua alma, ou seja, as suas emoções. E depois ela procura, ela é orientada para ela programar a sua futura existência. Ela passa um período trabalhando, se preparando para uma nova existência, estudando no plano espiritual, vivenciando o sentimento de caridade ao próximo, se preparando para uma nova existência, e depois ela procura, aí é conduzida para o departamento para que ela possa pegar as fichas, né, das suas existências anteriores e procurar analisar para que ela possa fazer a escolha das suas futuras provas. Então é aconselhado ela procurar só tomar conhecimento até 300 anos atrás. E ela toma conhecimento desses 300 anos e depois ela vai fazer a regressão de memória para lembrar em si mesmo desses fatos, dessas situações, e a partir daí é que ele se programa. Aqui nessa questão, né, os Espíritos dizem: desse modo escolhe aquelas que os levam à expiação dessas faltas e a progredir mais depressa. Um importante impõe a si mesmo uma vida de misérias e privações. Imagina, né? A pessoa escolhe uma vida de misérias e provações, várias, objetivando suportá-las com coragem. Outro prefere experimentar as tentações da riqueza e do poder, muito mais perigosas pelos abusos e a má aplicação que podem dar lugar, pelas paixões inferiores que uma e outras desenvolvem. Muitos finalmente se decidem a experimentar suas forças nas lutas que terão de sustentar em contato com o vício. Então, a pessoa pode, por exemplo, querer se testar e escolher nascer num ambiente que possa testar suas virtudes. Um contato com os vícios para
poder, por exemplo, a pessoa vem lutando, desejando justamente superar o vício do roubo. Aí ele pode programar uma existência para conviver, estar interagindo com essas pessoas desonestas, com essas situações, com pessoas viciadas. Por exemplo, no álcool, se programar a nascer num ambiente em que aquele ambiente é motivador para o álcool, para ele se testar. Qualquer vício ele pode escolher uma prova para conviver com aquele ambiente, né, promíscuo, para que ele não venha a ceder à promiscuidade. É um teste. Por isso que ele diz, vidas de misérias e privações. Ele pode fazer uma escolha, objetivando suportá-las com coragem, valorizar o pouco que se tem e viver dignamente. E não procurar um estudamento, porque muitas vezes essas vidas de privações, se a pessoa não tiver essa vontade de evoluir, de avançar, ele pode enveredar pelo caminho do roubo. Então aí isso fica por conta da própria escolha. Mas um espírito que sabe que é vulnerável, fraco, ele não vai escolher essas provas. Não é? Por exemplo, uma pessoa que sabe que ele é frágil, e se ele escolher uma vida de misérias e privações, ele vai entender que ele vai roubar. Ele não escolhe. Certo? Aqueles que escolhem é porque eles querem avançar. Eles estão querendo dar um passo mais adiante. E eles querem se testar, saber o quanto eles já conquistaram e continuar avançando. Então isso é relativo, não quer dizer que todo mundo que está na miséria escolheu estar ali. Porque na reencarnação, a maioria das pessoas que reencarnam, elas, no livro Missionários da Luz, ali sobre reencarnação, fala que a maioria das pessoas, eles reencarnam sobre o mesmo padrão. E aqueles que vão avançando, desenvolvendo a inteligência, o discernimento, a vontade dos valores morais, eles são orientados e eles escolhem determinadas provas consciente daquilo que quer. Mas a maioria, muitos reencarnam através das regiões umbralinas que não se programaram, que não definiram provas. Quando os espíritos dizem que a escolha das provas, ele está generalizando enquanto espírito que somos. Mas esse espírito vai chegar um momento que ele vai escolher, e tem outros momentos que ele não escolhe, ele vai pela lei da causalidade, pela lei de causa e efeito e das afinidades. Então, mas não quer dizer que aqueles espíritos que não foram que não se programaram para a sua existência, não tenham a misericórdia de Deus e não sejam acompanhados por guias. Eles são acompanhados ao reencarnar, não é? Porque a misericórdia de Deus, ela é abrangente, ela é infinita, ela está em todos os recantos. Mas muitos recebem pouco de Deus em função da rebeldia, porque Deus nada pode fazer pelo seu filho se primeiramente não tiver o seu coração. Por isso que nessa mensagem que eu li no início do Espírito Dias da Cruz, ele diz aqui, depende apenas de ti, porque Deus oferece os recursos que o seu filho, que o Espírito precisa para avançar. Recursos não nos faltam. E esses recursos, eles são variados dependendo da necessidade daquele espírito em avançar. Mas como se a pessoa tiver liberdade, né, porque muitas vezes o espírito não se conduz bem e ele pode perder um pouco da liberdade de escolha. Mas aqueles que têm liberdade, eles podem escolher qualquer prova, né, para que ele possa avançar. Então aqui está mostrando de forma assim os gêneros das provas. O gênero.
porque as peculiaridades dependem das nossas escolhas diárias. Está claro isso? Então vamos lá. Então, aí aqui, por exemplo, os critérios utilizados na escolha das provas. Vamos refletir um pouco mais sobre essa questão. Havendo o espírito que por provação escolhe o contato do vício, outros não haverá que busque por simpatia e pelo desejo de viver no meio conforme os seus gostos, ou para poder entregar-se materialmente a seus pendores materiais. Ou seja, um pode escolher o contato com o vício e outros podem escolher algo que possa atender os seus pendores materiais, suas paixões, seus vícios. Isso também pode se dar? Pode. Porque não é livre para escolher. Né? Pode escolher ter uma existência inútil, ociosa. Pode escolher isso. Mas depois ele vai aprender com a sua ociosidade, vai sair da existência com um grande vazio existencial, vai sofrer em função das escolhas que fez e vai aprender a escolher melhor. Porque Deus não tem pressa. Então nós é que devemos ter pressa em buscar a felicidade, em conquistar a saúde, a harmonia, o equilíbrio, e Deus nos deu livre-arbítrio. Se Deus deu-nos livre-arbítrio, Ele tudo permite. Porque cada um é responsável pela escolha que naturalmente fez. Então nós somos responsáveis pela escolha que fizemos. Não existe uma imposição externa, é uma necessidade que a própria alma passa. Então, lógico que no plano espiritual, naqueles que foram acolhidos, porque as colônias espirituais, postos de socorro, para ser acolhida a pessoa precisa se ver doente e desejar suas melhoras. Mas existem tantos os espíritos nesse planeta que não se reconhecem doentes e não deseja as suas melhoras. Então, se ele não se reconhece doente, como é que ele vai pedir socorro no hospital? Aqui na Terra. Mas quando a pessoa se percebe doente e sabe, né, da misericórdia de Deus que atende, que irá atendê-lo através daquele hospital, ele naturalmente o busca. No plano espiritual, existem colônias espirituais, postos de socorro. Mas muitos espíritos não sabem disso. Estão nas regiões umbralinas, muitas vezes, em função de ter tido uma existência mal conduzida, de paixões desmedidas, de vícios, e desencarnam, e não aprenderam, e não desenvolveram religiosidade, não aprenderam a orar, não têm fé em Deus. Muitos ficam, né? Mas mesmo assim Deus não está indiferente ao sofrimento dele. Deus o ama, mas busca muitas vezes através de caravanas que os visitam nas regiões umbralinas, mas muitos se negam a se ajudar. No filme Nosso Lar, a gente percebe aquelas nas regiões umbralinas, as caravanas, ali quando o espírito Clarencio foi assistir a André Luiz e convidando aqueles que estavam ali ao lado de André Luiz, mas eles se negaram justamente a recorrer. Mas quando o espírito tem consciência de que ele está doente e conta com o amor de Deus, com a misericórdia de Deus, e procura recorrer a essa misericórdia, naturalmente ele está aberto para assimilar a misericórdia de Deus, porque ele age com misericórdia também para consigo. Porque para nós acolhermos a misericórdia de Deus, nós precisamos também acolher as nossas misérias morais e procurarmos superá-las. Então as provas vêm por si mesmas e elas a sofre mais demoradamente,
Quando se fala, por exemplo, das provas expiatórias, ela vem naturalmente, vai acontecer em função das escolhas que nós fizemos. Cedo ou tarde, compreende que a satisfação de suas paixões brutais lhes acarretou deploráveis consequências, que eles sofrerão durante o tempo que lhes parecerá eterno. Então, para muitos espíritos, eles acham que aquele sofrimento dele é eterno. Mas para os espíritos que têm fé, sabem que aquele sofrimento é passageiro, porque Deus tem um propósito maior para nós, seus filhos. Alguma pergunta, algum acréscimo, alguma colocação de vocês? Então vamos adiante. Porque muitas vezes a pessoa diz assim, a gente pode até se perguntar, meu Deus, a gente não poderia fazer escolhas de provas menos dolorosas? Mais fácil? Isso é o nosso olhar aqui. O nosso olhar aqui é um, o nosso olhar enquanto espírito, no plano espiritual é outro. Existe algo que inquieta a alma, algumas faltas que inquietam aquela alma. E em função dessas faltas, naturalmente ele passa a escolher algo que possa resolver e deixar a sua consciência mais tranquila. Então diz aqui os espíritos na questão 266. O espírito pode escolher provas muito rudes e, consequentemente, uma angustiada existência, na esperança de alcançar depressa um estado melhor, como o doente escolhe muitas vezes o remédio mais desagradável para se curar de pronto. Então isso acontece, a pessoa sabe que aquele remédio é desagradável, muitas vezes está num tratamento de câncer, sabe da necessidade de uma quimioterapia e está ali, mas vislumbrando mais adiante a sua cura, vislumbrando um amanhã melhor para a sua vida. Mas está ali, do mesmo jeito são provas difíceis, provas, né, em que ele passa a vivenciar esse momento doloroso em sua vida, mas ele entende, ele traz em si uma fé maior, uma vontade, e ele procura resignar-se diante daquela situação, porque nós só aceitamos as nossas provas se nosso olhar tiver voltado para o futuro, a fé no futuro, a confiança em Deus, a esperança, certeza, né? A misericórdia de Deus. A pessoa sabe que não está só, confia na misericórdia. E o que nos aguarda, a vida de plenitude, a felicidade que nos aguarda. Então, o espírito tendo consciência disso, ele naturalmente vai avançando, gradativamente, paulatinamente. Ele vai encontrando o prelúdio da sua felicidade, da cura, da superação daquele mal, pelo cultivo de uma fé esperançosa, confiante, ativa no bem e na caridade. No perdão, ele vai resolvendo os problemas, os conflitos que traz na sua alma, das suas culpas, dos seus remorsos. Então, existe prova que a pessoa está ali caminhando com o desafeto do passado, mas ele sabe que se ele conseguir perdoá-lo, ele vence aquele mal que está em si, ele luta para isso, ele recorre, ele busca, ele estuda. Então se ele sabe que tem um mal em si, uma culpa, um remorso, ele vai estudar, vai ouvir algo sobre perdão, vai refletir sobre a doutrina do perdão, ele vai procurar, né, encontrar forças na misericórdia de Deus. Mas se ele não tiver essa clareza, por isso que é importante o estudo da doutrina espírita, porque estudar a doutrina espírita nos convida a estudar a nós mesmos, a esse olhar para dentro, essa viagem por trás
Por que é que eu estou tendo tanta dificuldade em superar essa culpa? O que tem por trás? Que sentimentos está nutrindo aquela culpa? Por que é que eu tenho tanta dificuldade em perdoar alguém que nos feriu? O que é que tem por trás? Então, nós vamos naturalmente percebendo nessa busca de conhecer a nós mesmos que tem por trás um orgulho ferido. Mas a doutrina espírita generaliza, mas não cabe a gente sentir isso de fato, não é? O egoísmo, não é? Pessoas têm dificuldade de sair do centro, da sua personalidade, de descentralizar-se e procurar colocar Deus na condução da sua vida. Então, isso aí é uma consciência de si que vai aos poucos. Ele vai justamente conseguindo isso. E as provas, né, elas vão justamente nos motivando a isso. Então, como afirma Emmanuel, nós temos a família, ou seja, nós temos a família que fizemos por merecer. Então, ora, se aquela família, aqueles membros compõem essa rede, nós estamos com ele porque nós precisamos caminhar com eles. Caminharmos com ele. A prova de alguém que compõe aquela família é uma prova também do outro membro. Se alguém passa por uma dificuldade, os outros também que compõem, né, que interagem com ele, então essa prova não só é do indivíduo, é do conjunto, porque se nós estamos em família, nós estamos para nos ajudarmos mutuamente. E se nós ficarmos indiferentes à dor ou sofrimento do outro, nós não estamos superando o mal que trazemos na nossa alma. Porque a gente cresce com o outro é uma oportunidade de aprendizado, de crescimento, de exercício da amorosidade, da caridade. Se alguém quiser colocar, levanta aí o dedo, alguma coisa, perguntar. Tonho, nós sabemos que ninguém erra de interesse, né? Nós reencarnamos na família e viríamos reencarnar por vários motivos, né? Sintonia, afinidade, provas, né? E tudo isso, todo um objetivo, que é o de evoluir de consciência, né? A partir do momento que a gente convive com outras pessoas, que para a gente muitas vezes é difícil, né? Para eles também são difíceis também. Então nós temos que compreender que todos nós estamos nesse processo de aprendizado. A gente diz assim, eu tenho um familiar difícil, né? Tenho uma dificuldade de relacionar com alguém, mas precisamos ver que aquela pessoa está também tendo a mesma dificuldade. Então aí é necessário que a gente comece a compreender a necessidade de buscarmos assim, de um outro também um espírito em aprendizado, um espírito em evolução, para que a gente possa, diante da dificuldade de convivência, procurar ver como de maneira mais fácil que dá para vivenciar aquela situação, aquela prova. E muitas vezes a gente sempre acha que o outro é o causador do meu sofrimento. Muitas vezes somos nós que também estamos causando sofrimento ao outro. Então é importante que a gente tenha essa consciência, para que a gente comece a se libertar desse condicionamento que muitas vezes nós achamos que tudo está contra nós, tudo é contra a gente. E a gente precisa verificar que tudo isso aí que estamos passando é necessário, né, para que a gente possa evoluir, possa crescer como espírito, possa crescer como um membro da família, nós assim, para que a gente possa colaborar, né, com o equilíbrio do mundo e de alguma forma do local onde nós estamos. É só isso mesmo. Alguém mais queiram colocar mais alguma coisa? Então, na escolha das provas, como existem critérios, né? Então, na questão 269,
Kardec perguntou aos espíritos: pode o espírito enganar-se quanto à eficiência da prova que escolheu? Podemos escolher uma prova e termos nos enganado diante daquela escolha? O que é que os espíritos dizem? De igual modo, o espírito pode às vezes enganar-se e escolher uma prova que esteja acima de suas forças e sucumbir. Isso também pode acontecer, e muitas vezes os guias, os tutores alertam, porque as provas ela precede também de uma resistência moral, de uma condição moral para a pessoa ir avante, não sucumbir. Ele pode escolher uma prova que está acima das suas resistências morais, não é? Então, por exemplo, digamos que ele tenha espíritos com os quais ele não se conduziu bem em vidas passadas, mas ele sabe que ele não tem condições ainda de caminhar com esse espírito, porque ele não tem resistência moral suficiente para amá-lo. Então ele fica aguardando um tempo futuro. Mas digamos que ele diz: não, eu tenho condições, eu quero ser, eu conversa e interage e procura, né? E procura elegê-lo como filho numa existência anterior. Ele pode sucumbir, ele pode, como existe aqui na Terra muitas vezes famílias que se degladiam, que filho mata pai, né? Ou vice-versa, que estão ali e não conseguem superar o passado de outras existências. Então, muitas vezes a pessoa pode escolher uma prova, achando que ele pode escolher uma prova, ele nascer num ambiente promíscuo e não conseguir superar, e se deixar ser conduzido pelo vício, pelas situações adversas, não conseguir. Então ele diz: pode escolher algumas que nada lhes aproveite, né? Pode escolher uma prova que nada aproveite. Então isso vai depender justamente, por isso que as escolhas das provas são orientadas. Porque o espírito, às vezes, ele não consegue vislumbrar o futuro, ele não tem, mas ele tem vontade de acertar. E os tutores, os guias, né, senta ali, faz esse programa, ele é conduzido para os ambientes, porque quando se escolhe a prova, ele vai nascer naqueles ambientes. A escolha não só dá a ele isoladamente. As provas, muitas provas, existe um encontro com aqueles espíritos que vai compor aquela rede da família, e existem algumas provas específicas a cada um. Existem as provas que são desenvolvidas ali em conjunto, a prova da profissão, por exemplo. Ele vislumbra em função das experiências que ele vivenciou anteriormente, e ele tem vontade de continuar crescendo naquela área. Por exemplo, Chico Xavier não foi médium pela primeira vez nessa existência. Para ele desempenhar a missão de apóstolo, de médium, ele já vem como médium, para que ele pudesse. Uma pessoa que desempenha bem o seu papel de professor, aquela prova ele já vem exercitando em existências anteriores. De médico, por exemplo. Então a pessoa muitas vezes continua em determinadas provas no campo profissional, escolhe aquele gênero, mas muitas vezes ele pode mudar, né, de profissão, justamente para desenvolver outras habilidades em outras áreas de estudo. Como também existe o gênero das provas ligado ao afeto. Ora, a família que nós temos hoje, porque muitas vezes as pessoas dizem: eu não sinto que eu tenho família, parece que os membros que compõem a minha família são estranhos, né? É em função justamente desse passado mal conduzido, que os espíritos estão ali, estão ali para resolver um acerto de contas, para se reconciliar, para se perdoar. Mas muitas vezes naquela família tem um que tem uma afinidade maior com alguém, tem outros, né? Às vezes tem dois tem uma afinidade, tem outro que está ali para um acerto, para resolver uma pendência, para se perdoarem, para se ajudarem, para superar.
Mas tudo isso não é acaso, não é? Isso não é acaso. No livro, Os Mensageiros, eu não sei como é o nome do espírito, sei se foi Vicente, eu não me lembro agora, que ele não estava previsto para a sua existência futura casar-se, porque ele precisava cuidar de 6 órfãos, né? de sua mãe, que ela sabia que ela ia morrer cedo e ele precisava continuar justamente assistindo. E ele faliu nessa experiência. Faliu porque ele porque ele não estava previsto o casamento, mas ele foi fazer algumas terapias psicológicas em função dos conflitos, e o psicólogo estimulou ele a ter uma vida sexual para atender determinadas necessidades, e ali ele começou a se envolver com uma pessoa. Ele se envolveu com as pessoas e terminou tendo um filho que não estava previsto, não é? Essa pessoa muito desequilibrada, que não estava previsto no casamento, e esse espírito que também não estava previsto por afinidade, por sintonia, né? Ele reencarnou com conflitos vários, com problemas vários, que a vida dele ficou muito tumultuada, porque ele programou justamente cuidar dessas crianças para se ocupar de tal forma e não ter um tempo vago para não cair nas suas inclinações, para não ceder às suas inclinações más, às suas tentações. Então por isso que a gente não deve muitas vezes reclamar de uma vida muito cheia de atividades, porque o Espírito muitas vezes pediu isso, ter tanta atividade para não ter tempo, né? Se ele tiver um tempo maior, ele pode cair nos vícios, pode se deixar ser levado por determinadas paixões, por uma vida, e cair moralmente. Então tudo isso tem a ver. Mas dentro desse controle, dentro desse contexto das escolhas das provas, muitas vezes tem a prerrogativa da escolha das provas, suas limitações. Então, na questão, como pode o espírito, que em sua origem é simples, ignorante, carecido de experiência, escolher uma existência com conhecimento de causa e ser responsável por essa escolha? Muitas vezes a pessoa se pergunta, não é? Como é que isso pode se dar? Então, o que é que os espíritos responderam? A escolha das provas, como manifestação do livre-arbítrio, entretanto, não tem caráter absoluto. Ou seja, quando ele diz que não tem caráter absoluto, porque existem escolhas que os guias fazem por ele, porque ele não tem condições, né? Então, uma vez que Deus pode impor certa existência a um espírito quando este, pela sua inferioridade ou má vontade, não se mostra apto a compreender, e que lhe seria mais útil, e quando vê que tal existência servirá para a purificação e o progresso do espírito, ao mesmo tempo que lhe sirva de expiação. Então, existem determinadas escolhas que são feitas compulsoriamente, e o indivíduo é levado compulsoriamente, né? Ou que são pensadas e refletidas por determinados tutores, em função, como por exemplo aqui na Terra, às vezes quando a criança está na sua infância, os pais, há uma imposição dos pais, levá-lo para a escola. Ele não tem condições de atender, de agir com livre-arbítrio. Então isso é feito do mesmo jeito com relação ao lado espiritual. Tem casos que essa escolha não é absoluta. Para determinados espíritos, ele não tem condições ainda de fazer escolha. O espírito inferior, ignorante dessas leis, pouco cuidadoso do seu futuro, sofre maquinalmente a sua sorte.
Então, por exemplo, essa sorte, né, tem a ver com a lei de causa e efeito. Não a sorte, ele está passando por ali como um acaso, mas tem uma ligação com a lei de causa e efeito, com as sintonias que ele está fazendo, né, que naturalmente se conjuga a determinadas experiências que está atrelado justamente àquelas situações anteriores. Então ele diz aqui, por outro lado, quando em sua origem o espírito é ainda inexperiente para escolher adequadamente as provas de sua existência, Deus lhe supre a inexperiência, traçando-lhes um caminho que deve seguir. Ora, Deus supre a nossa experiência, traça um limite, certo? Então isso acontece, por exemplo, digamos aqui na vida material, né? O pai está ali caminhando, os filhos de 1 a 10 anos, 12 anos, está ali os pais com todo cuidado, levando para a escola, levando para o médico, porque ele não tem condições ainda de suprir as suas necessidades. Mas quando ele vai aumentando de idade, passando seus 18 anos, que ele vai adquirindo condição maior e fica entregue ao seu livre-arbítrio, às suas escolhas. E muitas vezes, até uma certa idade, quando era conduzida pelos pais, o espírito ia bem, atendendo por uma imposição externa, por um encaminhamento externo, vai atendendo bem. Quando deixou entregue ao seu próprio livre-arbítrio, pode desandar no seu caminhar. Isso espiritualmente também acontece, né? Que ele diz aqui que Deus, que o espírito por ser inexperiente, Deus lhe supre a inexperiência, traçando-lhes o caminho que deve seguir. Aí vem Deus ali está representado pelos tutores, pelos espíritos, que os tutores é que programam, você vai nascer com fulano de tal, como pais, com seus pais, suas mães, tudo orientado pelos tutores. Combina com os seus futuros pais no plano espiritual, a esse acerto, eles escolhem, ou seja, eles se propõem a ajudar, né? Tudo com esse propósito maior. Mas chega um momento que o espírito vai desenvolvendo seu livre-arbítrio, né? Como ele diz aqui, deixam, porém, pouco a pouco, à medida que seu livre-arbítrio se desenvolve, senhor de proceder à escolha, e só então é que muitas vezes lhes acontece extraviar-se, tomando mau caminho. Então, deixa a escolha para que o espírito faça. Então, muitas vezes aí o espírito vai escolher determinadas escolhas. Por exemplo, ele escolhe, não, eu vou para escolher uma prova inútil, né? Viver na ociosidade. Como ele vai adquirindo livre-arbítrio, ele pode fazer uma escolha e vai destraviando, vai se conduzindo, né? Diante de determinadas situações. Algum comentário de vocês? A prova da fala. Então, eu tenho uma pergunta, Janaína. Você falou aí a história do livro, né? Que o rapaz tinha uma programação de não casar e ele teve um filho. Foi, ele casou. Não foi programado. Certo. Esse filho que não foi programado é uma encarnação expiatória, Por exemplo, ele tinha uma programação para não casar. Não estava na prova dele o casamento. Aí ele casou. Porque ele tinha, na programação dele, era acolher esses órfãos. Em função da mãe que iria desencarnar cedo. Estava programado que ela iria desencarnar cedo. E esses órfãos não tinha quem cuidasse. E ele se propôs no plano espiritual. Eu digo, o filho que veio... Sim, aí não estava na programação dele. Foi por afinidade ligada ao campo da sensualidade em desequilíbrio, né? Como acontece com muitos que reencarnam por via da obsessão. É atraído pelo processo obsessivo, por afinidade, e termina reencarnando. Mas não estava
como não estava na programação, esse filho interferiu muito na sua existência. Eu esqueço agora as consequências, ou seja, como ele se conduziu, porque faz tempo que eu li, mas depois vocês procurem ver isso aí, porque no livro Os Mensageiros fala de vários casos de falência das provas que foram programadas antes do reencarno. Certo, obrigada. Então, ora, então cabe-nos, enquanto espíritas, a gente refletir. Ora, se eu fiz as escolhas, porque em nós que convivemos com a doutrina espírita, todos nós, com certeza, a gente fez escolha. Quem está na doutrina espírita já desenvolveu uma certa inteligência, discernimento. Então, que nós passamos a aqui caminhar com vontade de avançar, todos nós fizemos escolhas. Não foi algo conduzido por alguém externamente, né? Mas todos nós fizemos escolhas. Se a gente fez as escolhas, cabe a gente dizer como é que eu estou me conduzindo diante dessas escolhas. Aí é uma reflexão que a gente precisa fazer. Diz. Então, e sobre como lidar com os pensamentos. Assim, pode ser como uma prova você lidar com os pensamentos que surgem e que às vezes eles vão se tornando repetitivos, né? Obsessores, assim, meio que atormentadores, né? Então, como lidar com esses pensamentos? É como uma prova também? Não, os pensamentos não estão ligados às provas, certo? Mas é através deles que nós vamos superar as provas. Por exemplo, digamos que a pessoa vem à prova do casamento. Aí vem pensamento de infidelidade conjugal. Aí, em função da prova de casamento, ele vai se trabalhar, vai fazer terapias psicológicas, vai procurar se ajudar para superar isso, porque ele quer avançar, quer progredir, quer superar esse passado sombrio. Mas se ele não tiver conhecimento, não tiver essa vontade, então ele vai ceder a esses pensamentos. Então, diante do poder, por exemplo, vai vir um pensamento, diz: aqui está tão fácil, eu acho que eu vou, né, conseguir algumas regalias, vou usufruir de alguns recursos do governo. Aí vem os pensamentos de desonestidade, né, de desviar verbas. Aí ele precisa educar esse pensamento, porque ele, conscientizando que ele está ali para atuar em prol do bem comum, e procurar se colocar de forma honesta para que o espírito possa avançar em direção. Aí diante, por exemplo, a pessoa às vezes, né, vem com a prova da pobreza. Aí se ele não acolhe a pobreza, aí vem os pensamentos de revolta, saudade, muitas vezes, de uma existência anterior, na riqueza que ele teve. Porque isso não é fácil, não, superar as provas. Muitas vezes a pessoa, acostumado a ter umas 3 reencarnações ricas, aí depois vem com a prova da pobreza, para aprender com a pobreza, a valorizar, a não invejar os ricos, a procurar colocar os valores morais acima dos valores materiais. Aí ele vem, por exemplo, com a prova ligada à saúde. Digamos que ele não se conduziu bem em vidas passadas, ele foi um senhor de escravo e vazou os olhos dos seus escravos, aí vem numa cegueira. Né? Aí a cegueira é o gênero da prova, ligado à cegueira. Outro pode vir com outros problemas, com paralisias físicas. Aí é o gênero das expiações, uma síndrome. Aí cabe
não é? O espírito, em função, para ele superar aquela expiação, como no livro Memórias de um Suicídio, o espírito Camilo veio veio cego, contraiu a cegueira, e depois ele, em função, ele começou a se inquietar com isso, achar que era humilhante ele depender das pessoas, aí ele cometeu um suicídio. Ele não acolheu a sua miséria, a miséria moral em que ele se encontrava, e aumentou. Então aí a futura existência dele, após ter cometido esse ato, vai ser pior do que a que ele veio. Então a resignação é a submissão à vontade de Deus, para que as necessidades da alma sejam melhor atendidas. Então, quando o indivíduo entende que ele está ali, não é por acaso, que ele está naquela situação em que ele se encontra, as provas que tais, com as pessoas que estão ao seu lado, nada disso é por acaso. Para que ele possa utilizar-se desse recurso para dar passos adiante, para superar vícios, para ter um domínio sobre o mal, para conquistar valores nobres, em prol da pureza de seu coração, em prol de ir resolvendo os conflitos, de alcançar a felicidade, uma felicidade maior, se atendo à felicidade possível de cada dia, de cada momento, de cada situação. Entendeu, Alice? Então, não devemos ver a resignação como comodismo, certo? Porque diante das provas, a vida sempre nos pede atividades redentoras. Precisamos atender aos deveres que as provas nos pedem e procurarmos avançar. Então, ora, qual é a resignação que a doutrina espírita nos oferece com relação às provas? O espírito faz a escolha que faz. Ele sabe, no plano espiritual, que ele tem necessidade daquela prova para pacificar a sua consciência, para superar aquele vício, para superar aquele mal. Aquela prova vai impedir ele de cair mais ainda. Então, se ele se distancia da prova, se ele não atende àquela prova, porque Emmanuel diz que quando a gente caminha aqui uma existência de lamentações, de reclamações, a gente está desejando voltar a repetir, a fazer, a atender aquele mal do passado. Quando nós passamos a acolher melhor as provas, é porque estamos almejando dar passos e avante, superar, crescer. Dizem conquistar estruturas morais que dê à alma resistências. Porque à medida que as nossas resistências morais vão aumentando, o espírito vai adquirindo condições para provas mais difíceis. Mais difíceis. É como na escola, na alfabetização não tem nem prova. Depois vem as provas. Muda de escolaridade, as provas vão aumentando de nível, em função daquela área de estudo. Então aí sai da graduação, vai para a pós-graduação. Mas os professores em cada área ali, eles não estão em provas. Em relação, por exemplo, a provas do conteúdo. Eles não fazem prova do conteúdo, quem faz é o aluno. Mas se aquele professor vai se qualificar, aí ele vai submeter as provas da sua qualificação. Então, os espíritos superiores, eles não têm provas. Quem tem provas somos nós, que somos inferiores.
espíritos inferiores que precisamos avançar em conhecimento, em conquistas morais. Aí vem Jesus como mestre oferecer as suas lições imorredoras. Aí nós precisamos, diante das provas, cursar as disciplinas de amor, de paciência, de fé, as disciplinas morais, de justiça. Aí vamos cursando essas disciplinas e vamos nos testando como é que está, como é que o aprendizado está se dando. Quanto avançamos. A prova das enfermidades que nós passamos, que é expiação às enfermidades, existem enfermidades que são provacionais. A pessoa pode pedir para nascer cego por prova, exclusivamente, sem uma causa anterior, sem um erro anterior. Justamente para testar a si mesmo. Como é que vai a sua fé em Deus, sua resignação? Vai se testando e avançando. Os primeiros cristãos, eles poderiam se furtar, mas caminharam com Jesus e submeteram as provas. Jesus não submeteu as provas, porque Jesus era o mestre por excelência. No Calvário ele não estava em prova, porque ele já tinha um conteúdo moral de pleno, e que aquele conteúdo moral, os valores morais, daria a ele a resistência suficiente para passar pelo Calvário sem permitir vivenciar o mal em si, porque Jesus não tinha mais na intimidade do seu ser o mal. Um espírito puro tem mais, quando o espírito se purifica, não tem mais como o espírito vivenciar o mal. Mas como nas estruturas da nossa alma nós trazemos ainda um mal que é superior ao bem que nós vivenciamos, porque o nosso inconsciente é comparado com o oceano, e o nosso consciente com uma cortiça sobre o oceano. É algo bem pequeno, consciente. Então, nas estruturas da nossa alma, o que se caracteriza o planeta de provas e expiações é a predominância do mal sobre o bem. Há uma predominância do mal. Por isso que muitas provas, nós falimos diante de muitas provas. No plano espiritual, nós programamos, nos motivamos, pedimos apoio, contamos com a misericórdia, os espíritos se propõem a caminhar conosco. Muitas vezes no plano espiritual o espírito ensaia, exercita o sentimento de caridade e amor ao longo de 50 anos. E depois volta à Terra. E o que é que diz o mensageiro do Livro dos Espíritos? Que muitos se programam e mesmo assim uns conseguem parte, né? Não conseguem 100%. Nós precisamos estar cientes disso. Então, vamos ver aqui algumas questões, que a questão do Livro dos Espíritos, a 266, vocês leiam em casa a questão 266, que ela vai argumentar em favor das provas, para que a gente possa acolhê-las melhor. Ele diz o seguinte: a doutrina após cada existência veio o passo que deram e compreende o que ainda lhes falta em pureza para atingirem aquela meta. Daí o se submeterem voluntariamente a todas as vicissitudes da vida corpórea, solicitando as que possam fazer que alcance mais presto. Não há, pois, motivo de espanto no fato de um espírito não preferir uma existência mais suave. Não lhes é possível, no estado de imperfeição em que se encontra, gozar de uma vida isenta de amarguras.
Ele o percebe e, precisamente para chegar a fruí-la, é que trata de se melhorar. Então, não tem como a pessoa, em função das nossas existências pregressas, da nossa indiferença ao bem, ao Cristo, a Deus, termos uma existência sem amargura, sem sofrimento, sem expiações. Não tem como. Então, se essas expiações, se essas amarguras, se esse sofrimento tem como causa em nós mesmos, em escolhas que nós fizemos, sem contar com o coração e com a razão, hoje nós precisamos, enquanto espírita, acolher as provas e submetermos à vontade de Deus, nos conectarmos com a natureza íntima de Deus, com a essência, porque buscando ser em existência o que somos em essência. Então, no momento que assim agimos, porque nós temos uma vida espiritual com experiências humanas. Então, as experiências, as provas, elas estão inerentes às nossas experiências humanas. Mas nosso ser é um ser espiritual. Nós estamos aqui na dimensão física transitoriamente. Quando nós encerrarmos as nossas existências, porque as nossas existências têm aquelas que nós temos como necessidade urgente para avançar, mas chega um momento que, quando o Espírito purifica o seu coração, ele escolhe, ele vem como missão, ele não tem mais provas, mas ele tem deveres, e ele continua avançando, crescendo nos seus deveres, mas não com mais provas. Porque quando se diz que não tem mais prova, é porque não há mais como falir. Ele só continua avançando, progredindo. Porque ele está consciente do espírito que é, das suas necessidades, dos valores que tem, e a tendência é só avançar. Então, quando o espírito chega à condição de espírito puro, é que começa o trabalho com toda dedicação, com toda entrega, com toda vontade, e ele vai naturalmente avançando em busca de um amanhã melhor. Então, nessa questão ainda, 266, os Espíritos revelam, dizem todos os Espíritos que na erraticidade, a erraticidade é esse período que o Espírito tem de estar ainda necessitado de reencarnações. Então, enquanto ele está na erraticidade, é porque ele necessita reencarnar. Os Espíritos superiores não estão mais nesse estado de erraticidade, né? Eles se aplicam a pesquisar. Ora, vejam só, quando a pessoa escolhe uma prova, ele não escolhe assim, sem critérios. Então, eles se aplicam a pesquisar, estudar, observar, a fim de fazer a sua escolha. Na vida corporal, não se nos oferece um exemplo desse fato. Não levamos frequentemente anos a procurar a carreira pela qual, afinal, nos decidimos, certo de ser a mais apropriada e a nos facilitar o caminho da vida? Se numa o nosso intenso se malogra, recorremos a outra. Cada uma das que abraçamos representa uma fase, um período da vida. Não nos ocupamos cada dia em cogitar do que faremos no dia seguinte? Que são para o espírito as diversas existências corporais, senão fases, períodos, dias da sua vida espírita? Que é, como sabemos, a vida normal, visto que a outra é transitória, passageira. Então, o que é uma existência? Para uma vida eterna que o espírito terá pela frente. Então, por que não acolhermos e crescermos com essa prova? Porque, ora, se a gente não valoriza a prova, a gente não cresce com ela. Mas se a gente valoriza, a gente desenvolve, cresce intelecto, moral e espiritualmente.
e damos passo, mas ficarmos conectados aos nossos vícios, aos nossos condicionamentos, às nossas heranças egóicas, sombrias, a gente perde e muito tempo da existência, porque saímos da existência como chegamos, ou pior ainda, em termos de consciência, de culpa. Então a doutrina espírita, ela nos revela esse amanhã que nos aguarda, nos convida que vale a pena esforçarmos, nos resignarmos, termos calma, paciência. Não devemos nos paralisarmos diante das situações das provas, na lamentação, na reclamação. Acolhermos as pessoas que conosco caminham em provas semelhantes, muitas vezes, principalmente na família. Estamos ali, um tem a dificuldade em relação ao outro, todos estão ali para se perdoarem mutuamente. Então a doutrina espírita, ela nos orienta, e para isso a gente precisa estudá-la, valorizá-la, sermos merecedores da doutrina que chegou às nossas mãos, porque se a gente não estuda a doutrina espírita, a gente não é merecedor dela. A doutrina espírita está para nos guiar em nome do Senhor, e a gente continua almas desguiadas pelos caminhos que não vai a lugar nenhum. Mas se a gente se permite ser conduzido pela doutrina, a gente naturalmente terá uma manhã melhor, uma vida mais tranquila e um futuro radioso. Que Deus nos abençoe. Foi bom estar com vocês e vamos continuar caminhando e buscando na doutrina espírita a luz que nos falta, a orientação que nós precisamos para que o nosso caminhar seja mais seguro. Então vamos à nossa prece. Ó Senhor de misericórdia infinita, de olhar amoroso, generoso, de esperança e certezas para todos nós. Pois que Tu bem sabes, Senhor, das potencialidades que jaz no âmago do nosso ser, das necessidades de crescimento que temos e da importância das provas e expiações que passamos. Dai-nos, Senhor, a luz do discernimento, da resignação, para melhor sabermos nos conduzir, valorizando a família que temos, a profissão, valorizando o corpo, valorizando as enfermidades e procurando, Senhor, buscar superá-las e encontrarmos em Ti a luz, a alegria em nosso viver, em compartilharmos dos caracteres da luz que há em nós com o outro, no exercício de amorosidade, de solidariedade, de perdão, de acolhimento, que possamos ver ao outro como nossos semelhantes e procurarmos, Senhor, trabalhar em nós a luz que nos falta, empenhando-nos em conquistar a luz que nos é própria. De que vale conquistar o mundo e perder a própria alma? Tu nos alertas, Senhor, convidando-nos a colocar o espírito imortal acima de todas as dificuldades, vicissitudes, das provas que passamos, para contigo nos conduzirmos no exercício do bem, da amorosidade, no cursar das disciplinas morais, colocando o sentimento de amor que trazemos na alma para avançar e transpor as dificuldades e as provas que passamos. Agradecidos estamos, Senhor, por mais esse momento. Abençoa cada família aqui representada. Envolve a todos na luz e que os guias espirituais, os nossos tutores,
possa ter um acesso maior à nossa mente, ao nosso coração, e que possamos acolher as inspirações de humildade, de amor, de fé perseverante, para que os nossos dias futuros sejam contíguos, vivenciando uma nova vida. Gratos estamos, Senhor, por este momento. Sê conosco hoje e sempre. Muito bom. Temos Bom todos. domingo para todos. Obrigada aí, Bom final de semana. Bom dia para as vovós. Hoje é dia dos avós. É, muito bem. Parabéns, avó. Tá, fiquem com Deus. Tchau, gente. Bom domingo. Tchau. Até mais, um abraço. Beijo no coração. Foi muito bom.